O mundo nas palmas das mãos, assim é encarado o ambiente da internet para muitos. Mas quando se trata de crianças e adolescentes, como deve ser o cuidado diário por parte dos pais, hein? Vamos saber com a psicóloga comportamental infantil, Aline Adriana dos Santos de Souza. Bom dia, obrigado, viu, por conversar com a gente sobre um assunto tão importante. Bom dia, Wilker. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Olha, eu queria que você começasse essa conversa falando pra gente, afinal, a internet é um ambiente seguro? Fica dentro de casa, onde os pais e familiares podem, né, ficar de olho ali nessas crianças, mas é um ambiente seguro para a criança? Infelizmente não, né, Wilker? Apesar da criança acessar a internet dentro de 4 paredes, isso não significa que ela está segura nesse ambiente. Né? A gente só pode afirmar que é seguro se durante 100% do tempo que ela acessa a internet, se ela estiver sob a supervisão de um adulto. Se não, esse ambiente, né, virtual deixa de ser seguro, porque ali ela pode ter acesso a inúmeras informações e conteúdos inadequados para a idade dela, além de pessoas que por trás das telas utilizam a internet para um objetivo, né, uma maldade, enfim, né, para coisas que infelizmente prejudicam as crianças, os adolescentes. Então não é um ambiente seguro. Temos que tomar cuidado mesmo, né, Aline? Agora, as pessoas, crianças, adolescentes ou adultos, elas estão livres aí de ter alguma saúde mental abalada por conta dessas redes sociais, por conta da internet? Você acha que tem relação aí a saúde mental com esse excesso, talvez até, de redes sociais? Com certeza, Marina. Ninguém está livre, né, de ter a sua saúde mental abalada, nem crianças, nem adolescentes, nem adultos. Na internet a gente tem um mundo muito diferente do que a gente vive de fato no nosso mundo real. As pessoas mostram na internet coisas que muitas vezes diferem da realidade. E quem está assistindo esse conteúdo acaba criando expectativas que abalam esse psicológico, né? Ela cria expectativas de que a vida dela é diferente de uma vida que ela considera ideal, seja criança ou seja adulto, porque nós temos muitas crianças também compartilhando esse tipo de conteúdo na internet, né? Crianças que só ficam abrindo brinquedos e mostrando que está tudo lindo, maravilhoso, e aquela criança que está assistindo aquilo está entendendo, poxa, eu não ganhei nada novo, eu não estou abrindo nada, então já fica se sentindo inferior, né? Isso vai trazendo problemas para a autoestima, enfim, vai trazendo várias consequências psicológicas que ela acaba não tendo recursos, até por falta da maturidade mesmo, para lidar com isso. E pode sim vir a trazer transtornos psicológicos, né? Trazer uma ansiedade, uma depressão, um problema de autoestima mais grave. Então, ninguém está livre desse tipo de consequência. Cada vez mais as crianças estão aprendendo a mexer no celular, no computador mais cedo, né, Aline? Tem uma idade que seja considerada ali ideal para que a criança aprenda ou tenha acesso a um celular, por exemplo? Como que a senhora avalia isso? Porque a gente brinca ainda hoje, né, que tem criança que nem sabe falar, mas sabe mexer no celular. Qual que é a avaliação que a senhora faz sobre isso? Exato, Wilker. Parece que as crianças já nascem com o dedinho treinado para o touch, né? Verdade. Sobre a idade, a OMS, ela utiliza alguns direcionadores científicos, né, alguns estudos, onde ela aponta que crianças de 0 a 2 anos não devem ter acesso a nenhum tipo de conteúdo eletrônico, né, conteúdo digital, nenhum. De 2 a 5 anos, ele coloca o limite de 1 hora por dia de uso de tecnologia.
e de 5 a 11 anos, um limite de 2 horas por dia de uso de tecnologias, né? Então, esses são os direcionadores que os estudos científicos colocam, que a OMS coloca como limite. Mas, né, se a gente for olhar para a grande maioria, assim, a nossa realidade, infelizmente, ultrapassa muito esse limite, esses direcionadores, né? As crianças estão cada vez mais imersas no mundo virtual e o uso tem ido muito além dessa 1, 2 horas e até mesmo começando a fazer parte da vida dos pequenininhos muito antes dos 2 anos de idade. Infelizmente, essa é a realidade. Aline, eu acho importante a gente falar sobre essa realidade, aí pegando o gancho aí da sua resposta, até dar um alerta para os pais, né? Porque às vezes os pais, por um conforto, um comodismo, deixa ali, coloca a televisão ligada num desenho para uma criança aí de 1 ano, 2 anos. É claro que ela vai ficar ali quietinha assistindo, mas será que isso está fazendo bem para ela? Será que esse pai está fazendo bem para essa criança? Que consequência que pode ter aí uma criança como essa exposta às telas, de celular, televisão também? Eu tô com uma bebê em casa de 4 meses e lá eu sou a chata. Lá em casa ninguém liga a televisão quando a minha neném está acordada. Eu falo, a televisão aqui só quando ela estiver dormindo. Porque, gente, ela está em 4 meses, ela passa em frente à televisão, ela olha mesmo. Então, se a gente quiser que a criança fique quietinha ali assistindo televisão, ótimo, mas e aí, a gente está fazendo bem para essa criança? Como é que fica a situação, as consequências para uma criança exposta aí às telas nessa quantidade, Aline? Exatamente, Marina. A questão não é o que acontece quando a criança está exposta à tecnologia, mas o que deixa de acontecer na vida dela quando ela está exposta, né? A criança, principalmente os pequenininhos, essa fase de primeira infância, eles precisam de experiências sensoriais, experiências que tragam afeto, do contato com o outro, né? Seja outro adulto, seja outra criança. A aprendizagem dela, ela acontece de uma forma muito significativa dentro dessas experiências. E a tecnologia, as telas, ela acaba tirando essa oportunidade da criança. Ela traz outros tipos de conteúdo, ela vai trazer algumas aprendizagens que a gente pode dizer aprendizagens cognitivas, né, que são os grandes vilões. A gente acha que está sendo um conteúdo educativo, a criança está aprendendo cores, números, ok, mas ela está deixando de aprender o que naquele momento é o essencial para a idade dela, né? Que é o contato com a natureza, contato com os animais, contato com as outras pessoas, brincar na água, brincar na terra, né? Experiências que vão proporcionar sensações táteis mesmo, né? Do contato. O cérebro da criança precisa desse tipo de informação para trazer para ela aquelas sensações, né? De sensações que são básicas, que vão garantir para ela um desenvolvimento emocional sadio, coisas que infelizmente o mundo digital não traz, né? O mundo digital, ele traz um mix de informações, de estímulos, de luz, de som, de cores, que tendem a estimular, eles superestimulam o cérebro da criança. O contrário dessas experiências que a criança precisa ter, que trazem sensações que vão tranquilizar esse cérebro e deixar esse cérebro mais propenso, né, a se atentar ao que está acontecendo no aqui e agora da vida dela, né? Sensações mais tranquilas, de um equilíbrio emocional que proporciona um desenvolvimento emocional mais sadio. A quais sinais os pais precisam se atentar e falar assim, olha, acho que está passando, meu filho, isso não está sendo saudável para o meu filho? O que a criança e o adolescente começam a demonstrar? Acho que o quanto ele deixa de fazer coisas fora da tecnologia, né? Então a criança ou adolescente passa a preferir
ficar em casa para jogar ou para ficar no computador, na internet, do que ir para casa de um amigo, ir para casa de um familiar, né? Prefere o mundo virtual ao mundo social. Isso é um alerta de que um excesso está acontecendo. E também aos modelos que a criança tem assistido na internet e o quanto ela vem reproduzindo isso na vida dela, né? Porque se o acesso dela à internet está acontecendo de uma forma que ela tem um grande acesso a esses conteúdos, isso vai fazer parte da vida dela, né? E ela acaba se confundindo ali com o que é dela, o que é da internet, o que é do mundo virtual, o que é do mundo real. Então, esses modelos acabam sendo aprendidos pela criança e ela acaba reproduzindo isso na vida dela também, né? Seja modelo para o consumo, né? Um consumismo aí exagerado, ou vocabulário, né? A forma como fala com as pessoas, a forma como trata as pessoas, enfim, né? O tipo de conteúdo que ela está consumindo na internet é o que ela acaba também reproduzindo para a vida dela. Então, acho que esses são os sinais, né, de alerta do quanto esse acesso pode estar prejudicando essas crianças, esses adolescentes que estão em pleno momento de educação e de desenvolvimento. É verdade, Aline, eles estão em formação, né? Então tudo ali é exemplo para eles, né? Agora, as redes sociais, elas esbanjam aí coisas bonitas e boas, né? Esse tipo de exposição aí, ela pode desencadear o sentimento de inferioridade? É um problema sério? Aí você falou um pouquinho, né, sobre a autoestima, que pode acabar assim sendo afetada, né? De que maneira isso pode acontecer? Porque muitas vezes o que a gente vê ali nem é real, né? E às vezes a criança, adolescente quer ser igual ali e não vai conseguir nunca, porque não é real. Sim, inclusive nós temos muitos adultos também sendo afetados por essa exposição na internet, né? Então, se os adultos se afetam, imagina as crianças. É um mundo maravilhoso que a gente tem na internet, né? As pessoas mostram coisas que não vou nem dizer que não são reais, mas que são só a pontinha do iceberg, né? Não mostra o que está por trás disso. Ela mostra uma conquista, mas não mostra o quanto batalhou para conquistar aquilo. Então, quem está assistindo aquilo que está sendo mostrado acaba criando uma ilusão de que tudo é muito fácil, né? De que tudo pode acontecer de uma maneira dentro de um padrão ideal, que quando a gente traz para a vida real, isso não existe. Então, a gente entra em conflito, né, com os nossos desejos e as nossas possibilidades, e com isso a nossa autoestima vai sim ficando abalada, porque parece que só eu não tenho aquele corpo, só eu não faço aquela viagem, só eu não fui naquela festa, né? E a gente vai trazendo para nós esses problemas. E aí assim uma chance muito grande de se instalar uma depressão, de se instalar uma ansiedade, né? Alguns transtornos mais sérios. E é o que eu disse, tem muitos adultos que não conseguem separar o que está vendo na internet e o que é realmente vida real. Então, o que dirá as crianças, né, que ainda não têm mesmo o cérebro delas totalmente desenvolvidos para propor essa maturidade, para fazer essa diferenciação? Que dirá as crianças, elas acabam tendo uma probabilidade muito maior de serem afetadas por essa enxurrada de informação de um mundo maravilhoso que é apresentado para elas. Há muitos jovens que eles não têm ali muita habilidade para conversar com outras pessoas, estão habituadas a conversar sempre por meios eletrônicos ou a gravar vídeos, né? Para elas isso é muito mais fácil. Você acha que isso é uma consequência desse excesso de rede social, de tecnologia, ou elas estão apenas se escondendo? Eu diria que tem muito da consequência desse excesso, sim.
né? Se o jovem ele já chega nesse nível de se sentir desconfortável ao falar com o outro, é porque ele já trilhou um caminho muito longo no mundo virtual que fez com que essas habilidades sociais ficassem ali adormecidas, vamos dizer assim. Né? Então, o excesso de mundo virtual, de contato social através das redes, ele pode sim tirar das pessoas as habilidades sociais de um contato próximo, né? Porque atrás da tela eu posso pensar no que eu vou falar, eu escrevo, eu apago, eu erro, eu volto. Então, diferente do mundo real, onde eu tenho que estar ali aberta ao erro, né? A saber que eu posso falar alguma coisa e me arrepender e ter que voltar, pedir desculpa, posso me expor de uma forma que talvez eu não fique satisfeita, mas eu vou aprender com isso. É muito diferente, né? Na vida real não tem ensaios, né? Não tem a possibilidade de apagar, de deletar. Então a gente tem que lidar o tempo todo com a consequência das nossas ações, diferente do mundo virtual, onde a gente pode planejar melhor isso. Então, se existe já esse receio ou até mesmo um medo exagerado, que aí a gente já pode até falar de uma fobia social, né? A pessoa já sente aquela palpitação, aquele suor das mãos, de não saber como lidar com pessoas, né, que são iguais a ela, é porque ela já trilhou o caminho aí de um exagero durante um bom tempo de uso de mundo virtual, né, de redes sociais, enfim, que acabou fazendo com que ela perdesse essas habilidades sociais. A fobia social, olha só onde a gente chegou, né? Aline, agora, e a dica aí para os cuidadores? É ser chato mesmo? Como eu disse, lá em casa eu sou a chata. E vou continuar sendo, viu? Tem que ser chato, tem que ficar ali de cima mesmo e monitorar? Também, Marina, tem que ser chato, tem que monitorar, tem que colocar limites, mas também a gente não pode esquecer de cuidar do outro lado, né? Ou seja, se a criança ela está conectada, ela já aprendeu a se conectar na internet, a gente não pode deixar de ter o nosso coração conectado com o dela. Ela não pode entender que ali na internet estão as referências dela, né? Ela tem que ter na família essas referências, ela tem que ter nos pais uma fonte de afeto, uma fonte de segurança, de que os pais sim são as pessoas que podem orientar ela sobre o que é bom e o que não é, né? Que ela pode encontrar nesses pais liberdade para conversar sobre os conteúdos que ela está vendo na internet. Eu acho que isso é muito importante. Ao invés de simplesmente proibir ou dar bronca porque viu que ela está acessando algo inadequado, é importante também entender com a criança o porquê daquilo, como aquele conteúdo chegou. Foi alguém que enviou? Foi uma curiosidade? Por que ela foi atrás daquele assunto? Para que ela perceba que os pais, que a família estão também à disposição dela, né? Estão abertos para ela trazer esse tipo de dúvida, esse tipo de insegurança, se acontecer alguma coisa ali no mundo virtual, ela tem essa segurança nos pais para falar sobre aquilo, né? Então, essa conexão, coração com coração, é uma rede que nunca pode cair dentro de casa. Né? A gente fala, a internet está sempre caindo e não sei o quê, a criançada mesmo já aprende essa fala, né? A internet caiu, mas conexão, coração com coração nunca pode cair, tem que estar sempre ligadinho ali, porque é o que vai fazer com que a criança esteja num ambiente seguro, mesmo sem a supervisão do adulto, usando a internet. Aline, agora eu queria te perguntar o seguinte, uma dica aí para os pais que, por exemplo, principalmente com adolescente e com as crianças também, nessa pandemia, eles estão ficando cada vez, né, mais ali conectados. Como fazer? Porque o pai vira e fala, gente, mas ele só gosta de fazer isso, ele não gosta de fazer mais nada, não posso passear, não posso ir para o shopping, né, por conta da pandemia. O que fazer? Eu até já aproveito aqui e dou um exemplo para ver se é o correto.
A minha irmã tem uma filha de 14 anos, né? Então fica ali conectada, só gosta de ficar conectada, só gosta de ficar na internet. Mas ela gosta também de fazer bolos, de cozinhar. Então, estimular essa outra atividade que, de repente, a criança ou adolescente demonstrou ali que ela tem interesse também, para que fugir um pouquinho dessa internet? Com certeza. Estimular aquilo que já é do interesse dela e também apresentar outros interesses, né? Porque muitas vezes nós pais, a gente acaba se acomodando, dizendo que ele não quer fazer mais nada, ele só quer ficar na internet, mas isso é cômodo para nós também, né? A gente deixa de ser criativo, de pensar em outras possibilidades para apresentar outros interesses para esse adolescente, para essa criança que possa concorrer com o interesse dela pela internet. Então, fazer bolos, ler livros, né, de histórias que são interessantes para a criança ou para o adolescente, jogos de tabuleiros, jogos de cartas. Muitas crianças não têm mais a experiência de sentar no chão e brincar com os seus pais, né? De sentar numa mesa e jogar um jogo junto. E quando eles descobrem que isso pode ser muito legal, isso passa a concorrer, sim, com a internet, né? Ela descobre que tem coisas legais para se fazer fora do mundo virtual também. Então, é preciso que a gente coloque a nossa cabecinha para funcionar, né? A nossa criatividade, saia do comodismo, porque é muito mais fácil dar essa desculpa também de que ele só quer a internet e não quer mais nada. É isso aí. Wilker, tem mais alguma pergunta por aí? Não, tá tudo esclarecidíssimo. Quero agradecer a Aline e a Adriana pela conversa tão esclarecedora, né? Com certeza a gente ali abriu uma luz, né, para muitos pais que estão com dificuldade nesse quesito aí. Obrigado pela conversa, né? Essa dica que você deu, Aline, sobre estimular, né, que os adolescentes e as crianças conheçam coisas novas, é como aquele exemplo do alimento, né? Muitas pessoas falam, eu não gosto de jiló, mas ela às vezes nem comeu jiló para saber que não gosta. Às vezes a pessoa nem sabe do que gosta e aí os pais acabam achando que a criança não tem interesse por mais nada, mas na verdade ela só ainda não conhece. Muito boa dica mesmo. Obrigado pela conversa, viu? Obrigada, foi um prazer enorme participar com vocês. Tá ótimo, então, Aline, um grande abraço para você, viu? Fica com Deus. Olha, gente, foi muito boa essa conversa. Vamos voltar a esse assunto aqui com certeza aí, porque esse problema continua, né? A internet cada vez mais presente na vida de todo mundo aí.